Todo mundo voltando. Apenas vaga sobre o planeta. E já nem ouve as teclas do teu piano. Você tá tão mirrado que nem o diabo. Deixa que eu disse chegar que a gente começa 2/2. Você é um mundo. Porque Deus já tá guardado. Dudu, você tem que fazer uma live com sua audiência. Minha audiência. Não sou eu que vou lhe dar. Porque Deus já tá guardado. Não entendi não, Felipe. Você diz lá no meu perfil pessoal, é? Eu posso engolir você. Só pra cuspir depois. Lili, acabei de ver sua postagem. Daqui a pouco. Desde o peito de minha mãe até o sem fim. Falta Candice, cara, e voltar. Espera aí que ela já chega. Sob a luz da lua que deita na palma da inspiração de Caíme. Quando choro, se choro, é pra regar o capim. Pois é, eu não sei como é que faz isso, Felipe, porque eu fico com receio de chamar a pessoa do outro lado e a pessoa. Essa semana eu recebi uma ligação e era vídeo. E aí eu olhei assim, e aí, abro ou não abro? Porque sempre, às vezes, pega a gente. Era bom se o pessoal viesse nessa pegada aí de querer abrir live. Lilia entra no bate-papo, iria ficar incrível. Lilia vai fazer uma live comigo, ela não está. Ah, Nuzia Fábia chegou por aí. Ela não está fazendo a live esses dias, porque a Lilia está com um problema pessoal resolvendo. Mas a nossa live estava para semana que vem. A gente faz, né, Lilia Lira? Vamos falar sobre. Que é isso que eu vou falar com a Lilia? Eu ouvi um livro. Eu estou aqui comentando que eu vou fazer uma live com Lilia. Eu li um livro sobre o velho e o menino. E fala muito da necessidade de se ter propósito. Então, meu bate-papo com Lilia vai ser sobre isso. Propósito. Essas questões comportamentais, sabe, Candice? Elas são muito necessárias em tudo. Em Sim, tudo. É que a gente, sabe, massifique isso. Em tudo. É uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. E tem uma coisa que eu tenho me incomodado bastante, é que, inclusive, a última live que eu fiz foi na semana passada, foi segunda-feira, com o André, fechando o mês de junho, e a gente falou de cultura. O empreendedorismo na cultura, principalmente na cultura local aqui. E o quanto é difícil se empreender, sabe? De fazer engajamento, fazer com que as pessoas pensem no coletivo, que as pessoas queiram dar uma identidade, porque cultura é a identidade de um povo, né? E aí, por essa perspectiva, dessa dificuldade, eu digo, Lília, vamos falar de propósito, vamos falar de coisas assim, sabe? Vamos falar de amor, vamos falar de felicidade, para ver se as pessoas começam a deixar de olhar muito para o seu umbigo e pensar em quem está do lado, porque quando você se une, eu até fiz uma crítica essa semana, eu fiz uma postagem sobre olho por olho em terra vai, você vai terminar. viu? Exatamente por isso, porque eu vejo, sabe, eu vejo muita gente boa aqui na nossa cidade, muita gente boa, mas fazendo com ações individuais, entendeu? Com ações individuais. Se essas pessoas de fato se dessem as mãos, isso que a gente está fazendo aqui, porque você ter me abraçado desde o primeiro momento, tá vindo aqui já na terceira, sabe? Eu acho que a gente está contribuindo de alguma forma para esse coletivo, Sim. certo? Tá certo que somos nós dois, a gente não vem aqui com muita pretensão, e a gente termina, você tem uma audiência fantástica, pessoal muito bom, muito participativo, a Heloísa Helena chegou aí. Chegou É, aqui, Heloísa, estamos na segunda tu parte já da live. falaste? Não é? E o pessoal enriquece um bate-papo e faz com que a gente comece. Porque a ideia é. Eu disse a André na segunda-feira: André, a gente precisa criar uma onda, sabe? Uma onda de fazer com que as pessoas. Eu estou falando de desenvolvimento econômico, eu estou falando de crescimento.
Eu não vou conseguir sozinho. Uma andorinha só, é aquela música, é verdade, uma andorinha só não faz verão. Sabe, você tem que contagiar e levar um bando. Ah, Merilande já disse que Heloísa demorou porque estava malhando. Audácio entrou aí. Vamos lá, Candice Cari. Pessoal, volte Ah, aí aqueles temas que vocês escreveram muita coisa bacana para a gente começar a bater papo de fato. lancem as perguntas. Regina Olha a aí. Regina Lígia, rapaz, 1 hora da manhã lá e a mulher tá aqui prestigiando a gente. Ah, Não, hoje não foi tarde, Heloísa. Essa é a segunda parte da live. Nós já conversamos 1 hora. é. Lancem as questões que vocês estavam trazendo. Eram perguntas muito boas. Oh, meu Deus, estou sem sono. Então Você, vamos aproveitar essa doutora aí. Candice, você falou de 7 formas de expressar o amor dentro daquelas. Eu tenho 3 aqui Tá. que a gente poderia começar o bate-papo e aí o pessoal vai dando o apontamento pra gente. Eros, o amor egoísta, o amor de posse, ser dono, de olhar para si. Me fala um pouco como é que a gente contextualiza o amor eros. Tu diz na prática, alguma coisa prática? O amor eros é o amor que ele toma posse, né? Ele quer as pessoas perto dele, ele manipula, ele Isso, quer dominar. isso. Seria isso? Sim, sim. O Aí eu Fábio. volto. Olha só que coisa interessante. Porque essa é uma prática do narcisista, né? Ele faz isso. Ele joga muito, né, com o emocional do outro, porque ele que tem que estar, né? Ele que tem que estar por cima, né? Ele é que tem que. As 5 linguagens do amor é bom. Esse livro deve Olha a ser. Clara Fitch, chegou aí. Eu não tinha visto Clara da outra vez. Ah, ela chegou agora. O Candice, você falou que o narcisismo ele está sendo muito cultuado, né? Proliferado. Como que a gente... Ah, não se preocupa não, que daqui a pouco o daqui tá até quieto hoje. Há um limite para isso? Em algum momento a gente vai ter uma ruptura, em algum momento a gente vai ter um caos formado por isso? Você acredita? Eduardo, assim, quando eu paro para pensar no que está por vir, tremeço, sabe? E aí, quando você traz da importância desses nossos momentos, eu penso é um escape. É um escape por algumas coisas, né? Nós conversamos, nós dialogamos, nós trocamos ideias e, de certa forma, a gente desenvolve aprendizagens. E tudo aquilo que a gente aprende, a gente coloca em prática. É a prova de que aprendeu, é a prática. E aí, às vezes, o pouquinho que a gente fala aqui, né? Alguém capta do outro lado, ou até a gente mesmo que está aqui nesse processo, a nossa mente ela captura a mensagem, vamos assim dizer, e executa. Então a gente já conseguiu fazer a diferença em alguém, né? Então a gente já conseguiu fazer alguma coisa em tudo isso que a gente tá vendo que tá acontecendo. E para, de certa forma, sabe o bater das asas da borboleta? Lá na frente a gente colheu o fruto, Bater das asas da borboleta. não é? Porque assim, a gente pensa que essa live que a gente tá fazendo é só com vai beber. Não é, gente. Não é. Ah, Isso não, eu tenho umas coisas que eu posso aqui já dizer, tá? Eu não é. conheci muita gente boa, é por causa desse movimento. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Eu fiz uma postagem. Segunda-feira eu estava todo animadinho, o pessoal estava todo empolgado comigo, porque eu me empolguei segunda-feira. Segunda-feira eu recebi uma mensagem da dona Sônia Torino, que fez live comigo lá de Minas. Primeiro eu recebi dela muitos elogios e ela dizendo o quanto que tinha repercutido o bate-papo dela comigo, né? Eu vi várias postagens dos amigos dela.
E aquilo me deixa a gente bem orgulhoso. E aí ela mandando uma mensagem bem gentil para mim, dizendo que estava mandando os produtos dela para cá para eu provar. Depois eu vi um comentário da Ana Fontes. Quem é essa mulher? Essa mulher ela era uma executiva de uma grande empresa e ela largou isso e montou uma ONG e foi fazer esse trabalhinho da borboleta, focando no empreendedorismo feminino. Hoje ela é a autoridade no assunto no Brasil. Ela não é uma empresária como a Luísa Helena, mas do Magazine Luiza, mas ela é a autoridade em empreendedorismo feminino. Ela tem uma ONG chamada a Rede Mulher Empreendedora e ela capacita mulheres no Brasil, certo? Para que as mulheres consigam evoluir dentro do seu negócio. E aí eu fiz uma postagem e a mulher repostou. Eu fiquei todo bobo, né? Porque eu digo, pô, uma coisinha minha tá aparecendo ali. Não é uma qualquer, entendeu? É uma pessoa. E o Claro. terceiro é que, diante desse movimento, que eu também faço minhas. Não é uma publicação, mas eu faço minhas publicações pequenas lá no LinkedIn. E eu tenho uns amigos de tudo quanto é canto. Tá? Minha mãe disse, pô, você tem amigo lá na Argentina? Eu tenho amigo espalhado em vários lugares por aí. E um amigo meu da Argentina fez um contato comigo e provavelmente a gente consiga fazer algum tipo de trabalho para uma agência fomentadora de negócios da Argentina. Então, se a gente conseguir fazer esse elo, é repercussão do que a Feira do Empreendedor está me proporcionando desde setembro passado, entendeu? Me entusiasmando e o que vocês proporcionam para mim, porque cada um de vocês que chega aqui, que me dá eu digo que é a minha faculdade, né? Eu estou fazendo uma especialização extraordinária aqui nesses bate-papos. Muita gente boa, estou conhecendo muita gente, estou vendo muita coisa que está sendo dita. Concordo ou não concordo, mas eu crio a minha opinião sobre aquilo. Eu vou estudar aquilo. E isso tem me engrandecido. E Sim. aí, diante desse movimento que eu publico umas coisinhas lá no LinkedIn, eu não faço artigos, tá? Eu só faço minhas publicações, coisas Aí tem aqui em Portugal, Made in Esperança. Eu sei, Regina, você é das nossas. Aí ele me chamou, bateu um papo e tal, e então é repercussão disso, certo? É repercussão disso. Lógico, eu conheço o camarada desde 2014, 2013, 2012, 2013. Mas é repercussão desse momento agora, não é, entendeu? Então é isso. A gente vem bater um papo aqui, se a gente consegue fazer com que uma pessoa seja tocada por alguma coisa que a gente diz, já é por demais gratificante. Eu passei a viver essa máxima, né? Em todo o meu percurso, porque eu tenho algumas oportunidades. Tu tens mais na escrita, eu acho que as minhas oportunidades são mais na fala. Eu apareço mais na fala. E aí, por onde eu passo, né? Nas aulas, nas palestras, por onde eu passo. Eu carrego isso comigo. Se eu conseguir aqui, nas pregações também, né? Se eu conseguir aqui atingir um coração, né? Conseguir fazer, de certa forma, ser autorizada a influenciar uma mentezinha, já valeu a pena, sabe? Porque a gente não vai conseguir amar o mundo, né? Amar ao mundo. Só uma pessoa fez isso. Não, a gente não vai conseguir fazê-lo. Mas, por exemplo, se eu conseguir amar pelo menos os de casa, que é uma dificuldade para muitos, né? Não vamos escapar a questão do amor. Se eu conseguir amar os de casa, me amar, amar os de casa, e que esse amor se estenda, mais uma coisinha de cada vez, eu já vou fazer isso, né? Aí alguém perguntou aí, eu fiquei aqui, né, eu travei aqui o comentário de Regina, viu? Porque esse povo hoje está querendo me emocionar de todo jeito. Não sabe com quem Esse tá. é o último agora? Hã? Esse último, que você é verdadeira? Fez aqui. Tenho admiração por Candy.
Você está falando de Regina. Regina disse que você tem esse. Você atrai, como foi que ela colocou? Candice tem um verdadeiro. Ela já falou mais, foi? Já. Ah, o pessoal está te elogiando bastante, né? Graças a Deus. Mas isso é porque é reflexo do que você já conseguiu tocar essas pessoas. A Regina fala assim: você aparece mais porque você é verdadeira. E é isso que as pessoas precisam ser: verdadeiras, autênticas. Falando aqui, não sei nem o que é Essa tu acha. autenticidade que tem. Tá me vendo? Essa autenticidade que está faltando nas pessoas. Quando você falou do narcisismo, primeiro começa aí. Há uma necessidade muito grande do culto. Eu falei em outro momento que a gente é muito competitivo, né? A gente vai muito para querer ser sempre o melhor, mas o melhor perante os outros e esquece ser o melhor só perante nós mesmos, de amadurecimento, de crescimento e tal. Eu acho muito bacana quando a pessoa é verdadeira e é autêntica. E a Regina está te identificando como sendo uma pessoa assim. Tem uns textos aqui maiores, Ana Roberta. Eu acho que essa pandemia. Pode falar, viu? Eu tô lendo aqui, tá? Eu acho que essa questão da nossa essência de sermos autênticos, né? De sermos, de trazermos conosco essa transparência, de certa forma, né? É o que escapa, né? É o que o outro capta de nós, né? É o que a gente deixa escapar. E aí a gente não tem controle, porque quando eu digo a você, por exemplo, que eu não entendo o amor dos meus alunos por mim, é um modo de criança, né? E eu não entendo muitas vezes o amor deles por mim, porque eu me considero uma professora rígida, sou exigente com eles, né? E eu acho às vezes eles tão pequeninos, sabe? Mas você não tem noção da correspondência deles, sabe? Então é uma coisa que está para além do meu entendimento, né? E daquilo que eu consigo fazer. Olha aí, elas estão dizendo, estão botando carinho, elas que estão respondendo. Então, assim, é uma coisa que está para além de mim, né? Eu acredito que o que a gente é sai. E aí volta a questão das máscaras, volta a questão da cera, né? De sermos sinceros, sincera. Isso também é amor, né? Porque se a gente tem. Alguém perguntou aí, já faz um tempinho, mas eu vi alguém, acho que foi Niri, que perguntou como é que a gente sabe que a gente tá amando? Eu acho que eu respondi, né? Não necessariamente a gente sabe, os outros sentem. Assim como o lado negativo irradia, o lado positivo também, né? O lado positivo irradia muito. E é essa sensação. Tem coisa mais gostosa. Uma coisa que brasileiro está sendo. Eu acho que essa pandemia talvez seja o maior entrave brasileiro é o abraço, a falta do abraço. O brasileiro é muito de toque. É, E não tem coisa mais gostosa do que um abraço, sabe? Porque você passa uma energia, você contagia de uma forma que você diz, pô, que abraço, né? Tem pessoas que de abraço você diz, que sensação tão gostosa. Vem uma força junto com isso. isso. Uma das coisas que eu anotei sobre a questão do amor, né? Da expressão, é você demonstrar, né? Eu acho que eu li uns três materiais e todos eles tocaram nesse assunto, na questão da demonstração, né? Você falou sobre abraço. E alguém perguntou aí se nós vamos sair diferentes da pandemia. Deveríamos, porque nós deveríamos hoje, né, ter noção do valor de um abraço. O meu medo e receio, espero que eu me frustre em relação a isso, é que a gente esqueça o valor dele por não tê-lo durante esse tempo. Entende? Quem Então, a disse? gente já passou tanto tempo sem ter que agora se. Então, eu quero me frustrar em Olha, relação. eu vi alguém falando sobre os japoneses.
Os japoneses, eles não têm muito esse abraço, eles não são tão calorosos. Então eles fazem uns gestos, e esses gestos, para eles, têm o mesmo significado. Eu acho que a forma que você dá o significado ao gesto faz muita diferença. Só que eu vou te falar, eu passei agora, né, com a perda, da mãe da minha cunhada, a menininha Pimenta, de você estar presente a um momento de dor e você não poder fazer um afago, um carinho, um abraço. Isso toca demais a gente. Isso. Deixa vocês perguntando sabe, a proporção desse problema que estamos vivendo no momento. É muito complicado, é muito complexo. E eu acho que ninguém saiu dali sem essa noção do quanto faz falta, entendeu? Porque você vê a pessoa sofrendo, você vê todo o sofrimento e você só pode olhar. E você tem que, com o olhar, com o olho, demonstrar para essa pessoa tudo que você está querendo demonstrar. Porque a gente até com a boca está coberta, né? A gente está com máscara. A gente não está podendo abraçar, a gente não está podendo tocar, a gente não está podendo chegar perto. A gente, até o falar, tá reprimido, né? Isso. Como é forte. A gente está vivendo tempos bem complexos, muito complexos. E sabendo que provavelmente não vai ser o último. A gente deve ter uma frequência de outros vírus, de outras pestes, assim. E eu nem estou indo pelo lado bíblico, eu estou indo pelo lado científico de fato. Já está se falando até da questão de já ter um outro lá na China que pode se tornar pandemia também. Enfim, o potencial é alto. E a gente precisa se resguardar. Não digo se resguardar do ponto de vista somente de saúde, mas de tentar fazer uma reinvenção, a gente tem que ter uma forma de fazer esse tipo de contato, entendeu, Candice? É complexo demais, é muito complexo. Mas Você sabe que a pessoa morreu, mas você não viu nada, você não viveu, não sabe nem se ela mesmo está, porque quantos já foram trocados? você não viveu as etapas que a gente tá acostumado, né? Culturalmente acostumado a viver enfim. É forte isso. É forte, é forte. Minha amiga Lília disse a mim essa semana, disse que noticiário algum tem o poder de nos mostrar o que de fato é quando você está com um problema muito perto. E isso a gente sentiu na pele, sabe? Isso a gente sentiu na pele quando viu essa perda agora. Enfim, eu não gosto de ficar falando muito sobre isso porque é deprimente, mas é realidade, né? E a gente não pode fugir da realidade. É Não pode verdade. viver num mundo cor-de-rosa que nem sempre ele é. Isso. E aí a gente vê, quando você diz isso, a gente vê, por exemplo, que uma das formas da gente demonstrar amor é o não. O que é a morte, né? A morte, ela é justamente esse não prático, o não à vida e o não a todas as possibilidades. Acabou-se, né? Será Acho que que é a gente vai aprender a lidar melhor com essa perda, com a morte? A gente vai conseguir trazer a morte, o, a morte como sendo. A morte não é vida, né? Mas a morte como sendo parte. A gente vai conseguir lidar melhor com essa situação de saber que nós somos finitos, porque a gente vive como se não fôssemos, né? isso. A gente vive como se não fosse acabar. Porque o subconsciente já trabalha isso, porque se você pensar que vai morrer amanhã, é um negócio muito maluco, né? Você não se programa, você não tem estrutura, você não consegue fazer planos, né? Acabaria toda uma organização do que é viver em sociedade, do que é você ter. Ah, outra coisa, tá?
eu vou falar de propósito com Lili e vou falar também dessa questão de que aí vem o amor. Tudo tem o amor, né? Sim, Tudo tem o amor. Até que ponto a liberdade, ela de fato existe? As pessoas têm a utopia, vivem em função. Quando a gente é adolescente, então, vou poder ganhar meu salário, vou poder sair de casa, vou poder morar sozinho, vou ser dono do meu nariz. Ninguém é dono do seu nariz. Assim como a morte, ela faz parte do contexto. Todo mundo vai morrer. Ninguém é dono do nariz, porque se você quer viver em sociedade, você tem que estar dentro de um sistema. sim. Quer seja por legislação, quer seja por ética, quer seja por respeito. Você tem que ter respeito pelos outros, os limites das relações e tal. Então, é outro tema que eu acho assim fantástico de, sabe, de se falar sobre essa questão da liberdade. Felicidade, liberdade, amor. E o amor tem o amor de paixão, né? Aquele amor que a gente pensa, amor é só isso. E amor não é somente você olhar para outra pessoa com desejo e ter aquela paixão, aquela coisa. As pessoas, você vai pesquisar sobre amor, né? Aí você começa a ver que tem, quando vai esses vários tipos. Lília, não mandamos praticamente nada. É que esses vários tipos, aí tem as pessoas que são revoltadas por sentir amor. Hum, Tem as pessoas que se decepcionaram por uma paixão, tem aquele amor platônico, aquelas coisas, né? Isso tudo faz parte do. Quer falar sobre isso? faz interessante, né? Enquanto tu falavas, Seria eu um pensei, amor platônico. então. E eu pensava assim, o que é que leva uma pessoa a recusar amar, né? Gente, isso é Sim. muito sério, né? A rejeitar amar, né? O que é que leva uma pessoa a chegar a esse nível? Porque eu não acredito, quer dizer, deixa eu refazer minha fala, porque tudo que eu falo, aí eu penso que tem outra possibilidade. E quando a gente trata de ser humano, são tantas possibilidades que a gente não pode fechar. Então, assim, foi uma decepção amorosa, foi uma decepção que não só amorosa, mas de outra ordem, que o fez, né, se tornar uma pessoa avessa ao amor, né? Será que Mas é? alguém deixaria. Você acha que alguém deixaria de amar alguma coisa 100%? Deixaria. Eu não Não. acredito nem nessa repulsa 100%, né? Eu acho que as pessoas vão ter bloqueios. Bloqueio para se envolver no aspecto amoroso, e aí alguns vão viver de aventuras e aventuras, né? Buscar sexo ao invés de amor. Que Buscar relações. é mais. É mais fácil. É. É a nossa, é a geração. A gente tava falando sobre isso, não era? Quando tava terminando a outra. Eu acho que era assim, tava Porque o falando pessoal está sobre. falando muito de psicopatia, o pessoal está muito doido para saber detalhes sobre o psicopata. Mas se eles mergulharem nesse universo, eles vão pirar. Porque, eu vou te falar, quando eu comecei a conhecer características do psicopata e tal, que eu olhava meus coleguinhas lá do trabalho, eu dizia, eu estou num ambiente muito doido, muito cheio de psicopata. É. Eles É, estão em Lizinha? lugar, não tem mais o que fazer. É você tentar escapar ou não autorizar que ele faça de você uma vítima. Mas eles estão em todos os lugares, né? Então, é você se dizer. É isso que eu acho interessante na análise. Porque você consegue, de certo. Não é que você fique imune a tudo. Não é isso. Até porque eu acho que a gente não chega a isso. Não dá tempo. Mas eu acho que você consegue desenvolver determinados artifícios que vão te levar a não autorizar que determinadas pessoas façam determinadas coisas com você. Você não autoriza, porque tudo que o outro faz conosco é porque nós autorizamos, né? Consciente ou inconsciente, houve uma autorização.
né? Então, se você não autoriza, você detecta ali, né? Por exemplo, a ação de um sociopata, vamos dizer assim, vamos dizer um exemplo prático, né? Aquele patrão opressor, né? Então, Então, vai de novo. Tem dois comentários aqui que vai casar com o que você está falando, tá? certo. Deixa eu ver o nome dela. A Vanessa. Acho uma das coisas mais difíceis amar os nossos inimigos. Aí o Felipe do Motivando Gigantes complementa com amar os inimigos é fácil, basta compreender que amar não é ser besta. Eu acho que casa com essa ideia aí, você do permitir. E amar o inimigo, primeiro, o que é? Eu sempre achei que eu não tenho inimigos, sabe? Ou eu tenho Hum, amigos, ou os outros eu não considero. Mas eu não tenho ódio. Eu não tenho desprezo. Não sei se a palavra seria não ter desprezo. Talvez eu tenha. hum, Porque elas não interferem mais. Quando o Felipe coloca essa questão do você não ser besta, cara, eu acho que bate muito com o que você está dizendo. Aonde você vai permitir, né? E aí, na hora que eu compreendo que a outra pessoa não me faz bem, eu acho que eu não deixo de amar pelo fato de simplesmente eu não querer ela perto. Não, eu acho que talvez aí seja o amor. O amor de querer distante. tá. E aí vai, olha, vai um leque de questões, porque quem é Felipe, né? Tá dizendo É, quem é o inimigo? Por que que ele é inimigo? Ele é inimigo. O que foi que desencadeou essa inimizade, né? Às vezes, por isso que eu gosto, Eduardo. Freud diz: o que me incomoda no outro é meu. Por que que o outro é meu inimigo? O que que tem nele que me toca? Por que que eu não consigo administrar o mal que o outro me faz? porque você é igual. Criatura está fazendo isso, o que é que eu tenho que fazer com o que fazem comigo? Um dos maiores desafios que nós enfrentamos enquanto seres humanos é não sermos afetados pelas questões do outro. O outro só se torna meu inimigo porque eu sou afetada pelo que ele desencadeia em mim. Se eu não fosse afetada, ele não seria meu inimigo, ele estaria lá no canto dele, apenas. Mas eu sou afetada. Eu sou afetado por alguns personagens, não por pessoas exatamente, por tipos de comportamento. Eu tenho aversão a alguns tipos de comportamento. Mas eu não vou. Eu só assim, repudio aquilo. Eu não abraço aquilo. Eu não tô próximo. Eu fico distante, sabe? Ah, É mais ou menos o que Lilia disse assim, do como é que eu me dou bem com todo mundo e ao mesmo tempo nem tanto. Olha, o Alan tá dizendo, Alan Dixon, um amigo meu de sim, um outro grupo, está que em você. Porque parte muito de alguns conceitos, como, por exemplo, a projeção, a sublimação. Então, quando Freud diz aquilo que me incomoda no outro é meu, quando ele diz, quando eu falo de Pedro, quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro, porque nós falamos de nós, né? Esses dias eu tive conversando com uma pessoa e ela trazia muito o irmão. O irmão, o irmão, o irmão, porque 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 o irmão. Aí eu disse: esse irmão é você. Você tá falando. A Thalita está perguntando, então o problema está nela, O que é que você ou o acha? problema está em mim? O que é que você acha, Thalita? Você acha que sim ou acha que não? Pensa. É difícil reconhecer isso, sabe? É muito difícil você reconhecer que você é mais semelhante ao seu inimigo do que diferente. Uma vez eu escutei uma frasezinha que dizia que nós temos dos nossos pais muito mais em nós do que nós gostaríamos de ter, né? Então, muitas práticas que, por exemplo, nós repudiávamos em nossos pais, nós acabamos fazendo com os filhos, né?
Isso é praticamente inevitável, porque é uma coisa que está, Significa que a gente vive um ciclo dos mesmos personagens, não é? Só muda os mesmos personagens, comportamentos. né? E aí, quando Thalita, você está dizendo que acha que sim, não vou discordar de você. Entenda que eu estou trazendo uma teoria, né? Uma teoria que não é baseada em qualquer pessoa, não é baseada em achismo, né? Que houve estudos para que isso acontecesse. E se há dúvida de sim ou de não, eu dou uma sugestão que é você se conhecer mais, né? Quando a gente passa por alguns processos, não é que a gente vá aceitar tudo também, mas a gente passa a entendê-los melhor, né? Olha só a pergunta dela. Como lidar com aquele que vive nos afrontando? Por que ele está conseguindo lhe afrontar? O que é essa afronta para você? Vamos aqui. Com o olhar do amor, eu consigo evitar isso? Se eu me embutir do amor, eu consigo. A Lília citou Jesus Cristo aí no comentário dela como exemplo de ele ter sido o único que não foi afetado, nem Judas afetou ele. Que ele tinha lá tudo muito bem estruturado dos propósitos dele. Então, quando você tem essa questão do propósito, não só porque ele era dentro das definições de amor, o Jesus Cristo ser a, todo o cristianismo é baseado no Caneca, viu? todo o cristianismo é baseado no amor divino, no amor do Jesus Cristo como sendo a expressão desse amor, e ele não foi afetado. Então eu poderia dizer que aí é isso que eu estou aqui capitulando. Eu poderia dizer que você se amar evita esse tipo de problema? Ou isso seria uma aceitação e uma forma de irradiar amor para entender o comportamento do outro? Eu acho que os dois. Um não anula o outro. Eu acho que eles caminham juntos. Não é? O autoconhecimento, porque na hora que você percebe que você também tem seus defeitos, Claro. Por isso você que muito consegue. me incomoda no outro é meu, Eduardo. Não na mesma roupagem, tá? Uhum. Porque é uma transferência, um processo transferencial. Então, vai numa capa, por exemplo, né? Mas só me toca aquilo que está em mim. Se não está em mim, não me toca. É como se passasse. Eu estou sendo assim, meio, vamos dizer assim, grosseira na fala em relação a. Que a gente está falando de uma teoria, né? Mas assim, é como se não me toca, passa desapercebido. Entendeu? Se não me toca, passa desapercebido. Se tivesse passado desapercebido. Se me tocar é porque tem alguma coisa em mim. Seja de bom ou de ruim, não só de ruim, Uhum. né? Seja de mal ou de ruim. Então, por exemplo, quando eu falo das minhas crianças, algo em nós se toca, né? E eu falei do amor, é uma coisa. Mas aí pode ser a questão da afronta que a colega trouxe, né? O que é essa afronta? Por que o outro consegue afrontar? Então, a gente pode pensar a questão do ser tocado, do ser afetado, como dos dois lados, né? Tanto do lado positivo, do lado bom, quanto do lado a melhorar. Não vou dizer do lado ruim, do lado a melhorar, porque nós estamos aqui nesse processo de melhorar. O, o Felipe está dizendo o seguinte: quando a pessoa está te incomodando muito, demita ela da sua vida. Mas demitir ela da sua vida, você tem que se libertar. Para se libertar, você tem que se conhecer e conseguir fazer o perdão, né? Para você quebrar esse elo, não é uma coisa simplesmente assim dizer, não me incomoda mais a partir de hoje, virar a cara e vai para o outro lado. Não é isso somente. O ideal é que você
consiga compreender o que é esse incômodo e tratar E você? Porque no em outro você você. não Não nada. pode fazer nada, né? A única pessoa com quem a gente pode Mas fazer há pessoas má. Há pessoas más. sim, com A certeza, maldade existe. certeza, sem dúvida. Então você tem que saber fazer essa diferenciação do que é maldade puramente, que é o que a gente fala em relação ao fato do psicopata que ele não tem sentimento. O psicopata seria aquele cara que tem ausência de sentimento, né? Ele é frio, completamente frio, né? Em relação a essas relações. Seria isso, né? O psicopata. Sim. Então, quando ele tem a ausência da emoção, eu não sei nem se seria a ausência da. Porque a emoção é física, né? Quando ele tem a ausência do sentimento de fazer com que ele ame o próximo, aí ele é mau. Não vejo como maldade, o colega está dizendo aqui, Não, nada é transtorno psicológico. está Não, perguntando. não. Maldade é um traço de personalidade, não tem nada a ver com transtorno, com distúrbio, com. Que o psicopata não tem transtorno, né? Ele é o traço de personalidade, correto? É. É, Felipe tá. Thalita, daqui a pouco a gente vai deduzir tudo aí, seu. Ela tá dizendo, se for o irmão, se for meu irmão que me incomoda, como faz para colocar ele fora da minha vida? Não, não é para colocar ele fora da sua vida, Thalita. A gente tá falando para você reconhecer o que é que são iguais entre você e ele e cuidar em você aquilo que te incomoda. Não é isso, Candice? Aí, Tratar em você. aí Nele você só cabe respeitar. Felipe tá dizendo, vai a ele e pergunta. É uma opção, né? Às vezes o outro, é isso que eu ia dizer, um outro, ou não. Uma opção seria ir ao outro se você percebe que ele tem estrutura. Porque, por exemplo, você chegar para alguém e dizer, por que você está fazendo isso comigo? E às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo isso com você, mas o nível de maturidade da criatura é tão legal que ela diz, caramba, eu estava fazendo isso com fulana, vou reparar, né? Ou o nível de maturidade da criatura, né, não é tão legal e ela. Que besteira é essa? E você estava falando, que invenção é essa? Eu nunca fiz isso. A situação fica pior do que era antes. Fica mais intragável do que era antes. Né? Então, assim, a sugestão, no geral, em relação a essa questão do outro, é você cuidar de si. Porque a única coisa que você pode fazer é cuidar de você. Só que aí você tem o hábito de olhar só para o outro, identificar os defeitos no outro. Então, como é que você vai cuidar de você? Isso. Tá muito ocupado olhando o outro. Esse é o defeito maior. É o que volta. A gente fica muito só nós, o bom somos nós, a gente foi educado mais ou menos assim. Nós temos que ser melhor que o outro. Então, tudo que vem do outro, a gente consegue identificar primeiro os defeitos. O que nos incomoda. E aí a gente não percebe que a gente faz igual com o outro. Faz. Faz. Uma vez eu vivi uma situação e eu nunca havia verbalizado isso. Mas eu mentalizava, né? Caramba, fulano isso comigo, fulano isso comigo, fulano isso comigo. E eu nunca havia verbalizado para ninguém a situação. E uma vez, em uma outra situação, em outro contexto, com outras pessoas, uma pessoa disse isso a mim. A fala que eu pensava, ela disse. Mas também tu isso. Como assim eu tô fazendo a mesma coisa que fazem comigo? Sabe? Na hora, assim, houve um insight, né? E eu disse, meu Deus, eu tô repetindo.
E a gente faz isso sem querer, sem maldade, sem consciência. Acontece. Por isso que é importantíssimo, né, a gente se cuidar. Não há Excelente. um termo. E vale ressaltar, não há um termo. Robertinha, pelo que a Candice está dizendo, sempre o problema está em nós, que é onde a gente, é o campo que a gente pode resolver. A não ser que a pessoa lá seja má, seja psicopata, seja sociopata, e aí você identifica e se afasta. É mais ou menos isso, Candice. É, Você não pode tratar o outro. quando é o outro, quando a questão é do outro, né? E eu tenho ciência disso, que não é meu, não vai me afetar. Porque é dele, não é hipocrisia. Não sei o que é que ele está chamando de hipocrisia, Não, eu vou pegar a pergunta dele, a primeira. tá? É, quando o outro faz alguma coisa nesse sentido, é, uma coisa é eu falar de um determinado comportamento, outra coisa é eu ser afetada por aquele comportamento, no sentido de afetação mesmo, né? Ser afetada por determinado comportamento. Então, uma Vou coisa é eu levantar um falar pouquinho, eu vou pegar o carregador do meu telefone. Vai falando aí com o pessoal. conectadíssimo no carregador. Então, uma coisa é eu ser atingida por aquilo que o outro faz comigo. Esse é o princípio da alteridade. Não creio que nós sejamos o maior problema. Eu não entendi, Luiz Henrique, a questão da hipocrisia, não. Eu procurei outro comentário dele. O Alan Dixon, ele trabalha com. Ele é coach dessa área financeira. Felipe tá aconselhando. Ô, Eduardo. Felipe tá aconselhando todo mundo aí, tá achando bom o povo no divã dele, viu? Aí tá pedindo pra ir. Agora ele fazer uma live com você é difícil, né? Deixa eu ver se é o Não meu é? carregador. Oi? Repete. Felipe quer ir até meia-noite porque o povo tá no divã dele. Aí eu tô dizendo, fazer uma live com você, ele tem Ele tá me resistência. devendo, isso ele foge. Você acompanha o Felipe, a página dele, Motivando Gigantes, ele faz uns videozinhos muito bacanas, ele é muito motivacional. Até me perguntaram a semana passada se o que a gente fazia aqui na Feira do Empreendedor era um bate-papo motivacional sempre, e não é. Óbvio que quando você vai falar de comportamento, porque eu acho que o empreendedor, como ele é sozinho, ele precisa primeiro tratar dele, para ele poder começar a cuidar de uma gestão. Não adianta ele simplesmente querer gerir algo se ele não tem o olhar adequado para aquela gestão. Ou seja, como é que eu vou liderar pessoas? Como que eu vou liderar pessoas? Como que eu vou me relacionar com clientes? Como que eu vou me relacionar com pessoas, né? Com outras pessoas? Que tudo é relacionamento. Se eu vou negociar a compra de um produto, se eu vou fazer uma venda, se eu vou tudo, se eu vou fazer uma campanha de marketing, se eu vou eh, fazer com que o meu funcionário compreenda o propósito da empresa, se eu vou, né? Tudo é relacionamento. Então, que é o caso da Thalita, que a gente já falou, que é o caso de todo mundo. Se você consegue se cuidar, se autoconhecer e traçar parâmetros para que você conduza bem as relações dentro do empreendimento, é um passo avançadíssimo para você ter sucesso, entendeu? E, O e resto vai ser técnica. Já que todo mundo, a primeira parte da live já está salva, está no IGTV, e a segunda vai também para lá. Essas duas lives, elas irão para o nosso YouTube. canal de Inspiração Coruja no YouTube. Inspiração coruja, né, Edu? Inspiração Coruja. Já Então, aí tem esse detalhe, sabe? Você colocou o nome porque a feira é um produto que hoje a gente chama um produto da Inspiração Coruja. O que era a ideia da Inspiração Coruja? O que era, não, o que é a ideia da Inspiração Coruja? É a gente fazer com que a palavra inspiração seja de fato o carro-chefe de fazer a mudança de comportamento e de cultura, né?
entre os empreendedores. No nosso caso, a gente focou no empreendedor local. Mas quando a gente tem o acesso da internet, isso Isso. irradia, né? Você vê pessoas de Minas, você vê pessoas da Bahia, a Jaque é da Bahia e já é assíduo aqui. Uma menina aí que eu acho que é tua parente disse que eu estou representando Goiás. Aí você vê, não só a Regina, outro dia você estava aqui, aí chegou aquele teu amigo lá de Guiné-Bissau, né? Foi. Outro dia, aí já fez live com a menina dos Estados Unidos, já assim, a gente vai fazendo as lives e vai. Oi, Goiás mesmo. não Entrou entendi. aí. Foi uma pessoa de Goiás mesmo, não foi minha prima, não. Foi alguém Ah, não? de... Eu pensei que era, porque. É, Minha irmã comentou a presença de alguém de Goiás que estava aí, entendeu? ah, tá. Itaí tem Paraíba, Goiás, enfim. Tem pessoas que. Outro dia a minha postagem estava lá no Pará e eu fiquei encantado, porque foi uma, um centro espírita. Hum. Tem um trabalho de um centro espírita lá no interior do Pará. E repostou e fez contato comigo e tal. E eu não sou um cara assim, eu não sou um cara da área motivacional, entendeu? Eu não me acho esse cara. Mas eu acho Mas que a você gente tem já essa apanhou. talvez Hã? você não seja na prática, mas você tem essa sacada. Então você dá atenção a isso. Isso é bom, não é? Isso porque você não é líder se você não der atenção a essas coisas. Você não conduz pessoas se você não souber dar atenção para as pessoas. Então, não tem, eu tenho que entender o outro. Eu sou melhor disso no trabalho do que na minha vida pessoal, entendeu? Eu sou muito melhor disso na vida profissional do que na vida pessoal. Na vida profissional, eu observo muito quem está ao meu redor e quais são as necessidades delas. Por quê? Porque eu tenho metas a cumprir. Eu tenho. Basicamente são as metas, né? Que a gente vai ali. Eu preciso dar o mesmo tipo de qualidade do meu trabalho para os outros, para que os outros acompanhem aquilo. Então, se eu quero isso, eu tenho que prestar atenção se a pessoa chega bem, se chega mal, o que é que está incomodando ela, fazer ela falar. Assim como a gente não fala. Eu sofro do que você fez. Eu não solto muito sobre mim no trabalho, o que eu sinto, entendeu? Eu sou Uhum. mais de ouvir e tentar resolver o outro. O que eu sinto, eu tenho essa certa dificuldade. Mas eu acho, Candice, que aí onde vem aquela outra. Eu acho que porque a gente foi educado de uma forma a não Sim, extravasar, a não soltar exatamente tudo aquilo que você tem que soltar. Para não ser me pego de surpresa como você, que alguém falou em seu lugar. Porque se você isso. tivesse falado primeiro, tinha sido resolvido o assunto, ó. Tu falaste agora, eu me lembrei também uma questão da gente, eu não sei onde foi que a gente aprendeu isso, mas entender que demonstrar afeto, né, carinho, atenção, amor, é mostrar suas fragilidades, né? Chorar na frente de um filho é mostrar que você é fraco, mostrar uma fragilidade sua. Em algum momento isso apareceu para nós. Então a gente talvez também tenha resistência em relação a isso, para não ser frágil. Olha só, gente, o quão frágil nós somos, mesmo sem querer mostrar, não é? Aham. Eu tô lendo aqui minha comadre colocando um comentário e eu fiquei rindo. É, pois é isso, Candice. Não adianta eu querer ser o líder tal. Não adianta eu querer ter um negócio tal. Porque nas condições que nós estamos vivendo hoje, eita, vai acabar já a nossa live, na segunda parte. Nas condições que nós estamos vivendo hoje, aonde com a massa de desemprego muito alta, as pessoas vindo, de uma certa forma até banalizando o termo empreendedorismo, que empreendedorismo é uma atitude, né? Você ter o ímpeto de a criatividade
para solucionar questões mais complexas. Você analisar o todo e firmar naquilo ali e dizer, ah, isso aqui eu soluciono muito mais fácil, né? Porque você tem que dar agilidade, você tem que... E para você fazer isso, normalmente você tem atores no processo. E para você ter esses atores e saber conduzir, você tem que entendê-los. Não adianta você querer simplesmente ir eu vou na emoção, eu vou aqui porque eu acredito. Não, achismo não vai resolver, não. Você tem que, de fato, buscar ferramentas adequadas para isso. E quando você se identifica, eu me identifico muito em entender comportamento, apesar de não ser psicólogo. Eu me identifico muito com esses temas voltados para as pessoas. Já fui muito sacaneado demais da conta. Mas absurdamente. Já entrevistei e bati papo com pessoas mentindo descaradamente para mim, e eu sabendo que era mentira, eu sabendo todo. Porque eu já sabia que a pessoa ia mentir para mim, entendeu? E eu fui lá e dei a deixa, e a pessoa travou na mentira. E observando tudo aquilo. E com isso, ao invés de eu ficar somente culpando a pessoa por aquilo, ou querendo fazer com que ela não minta, trocar, convencê-la de que eu sabia, eu não perdi meu tempo convencendo. Eu quis saber até onde essa pessoa chegaria. Essa não, vários. Foram vários. Entendeu? Aí você vai aprendendo. Como é que a pessoa se comporta, quando ela está mentindo para você, quais são os elementos que ela te dá, eu vou contar um caso bem engraçado. O cara chegou para me entregar um atestado médico que ele estava com um problema seríssimo de coluna. Só que pela câmera eu tinha visto que ele tinha chegado de bicicleta na empresa. Meu Deus. Então como é que ele está com um problema muito sério de coluna? Ele entrou todo torto no escritório. Mas ele tinha ido de bicicleta. Aí eu conversei com ele, recebi o atestado e tal. Aí me levantei, acompanhei ele até a porta e fiquei parado na porta esperando ele ir embora. E a bicicleta lá. E a bicicleta lá. Ele foi a pé, eu disse, ele foi embora a pé. A bicicleta ficou lá. Como você foi mal? Eu não fui Meu mal, ele que foi. Ele que foi. Adianta. Aí volta a história da Thalita. Thalita, eu trabalhei em mim. Ele que tinha que ter trabalhado nele, que a mentira não ia adiantar. Um outro chegou para mim com a perna toda engessada, até a coxa. Ele entrou mancando com a muleta, né? Entrou com a muleta e com essa perna. E eu tinha visto ele no dia anterior na praia, no campeonato de surf. E aí? Deus. Quebrou lá, foi? Quebrou o quê, Candice? Ele engessou porque ele faltou o trabalho no dia anterior e para dizer isso a mim, ele foi engessado. Eu olhei para ele e disse, tira isso agora. Ele o que? Eu disse, tira agora. Você não tá com a perna quebrada. Aí ele, rapaz, tenha vergonha, eu te dou tanto apoio e você me trata desse jeito. Enfim, se tornou um baita de um amigo. Mas foi desmoralizado e foi desligado, né? Porque eu não podia não dar exemplo. Mas é meu amigo. Entendeu? Aí por isso que Lilia disse, você tinha tudo para as pessoas te odiarem. Mas, no entanto, já tive problemas seríssimos, já tive pessoas que já mandaram ameaças de morte e tal, enfim, aquelas coisas. Mas, gente, Candice, chegamos ao final. Sim, Uma... Candice, essas minhas ações eu não fiz com amor? Eu fiz com amor. Porque o caso do cara da bicicleta, eu Você... poderia ter feito escarcéu com ele, não fiz, poupei ele de uma... Eu achei semelhante ao dentista que arranca o dente sem anestesia. Não, não diz isso. A dor, aliviar a dor do paciente, mas foi no cru, né? Mas eu não fui mal. Eu não fui mal. Houve correção na dele, né? É que eles não fizeram isso nos Gente, produtos. muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Abração. Candice Karen, você é show. Mais e mais vezes a gente aqui, tá? Vai lá, se despeça. 18 segundos. Sim, Eduardo, pode contar comigo. Gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eduardo, vou fazer minha propaganda também, tá? Quarta-feira, dia 7/7, Rápido. às 21 horas.